Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero falar de novo sobre arte e psicanálise. E eu tenho uma questão: como é que funciona um trauma? Como podemos assumir um trauma? Como lidamos com o trauma? Muito bem, nós vamos então tratar de um livro de Juan Davinazio, um psiquiatra e psicanalista argentino, nascido em 1942, que vive na França desde 1969. Acompanhou um dos seminários de Jacques Lacan e foi professor na Sorbonne por mais de 30 anos, o que não é pouca coisa. O livro em questão, 9 lições sobre arte e psicanálise, foi publicado em 2014 na França e em 2017 foi traduzido aqui no Brasil. Eu vou trabalhar com o capítulo 5 hoje, Os Grandes Olhos Tristes da Menina com Pomba, de Pablo Picasso. É claro que ele não vai fazer uma análise propriamente da obra, vai tratar de um caso clínico e a gente vai já mencionar tudo isso, tá bom? Vamos lá. Então ele vai começar falando do caso Laura. Ele diz assim, interrompa a sessão, acompanhe a paciente até a porta e agenda a próxima consulta para o dia seguinte. Instantes depois, ao dar uma saída do consultório para pegar minha correspondência, fico surpreso de encontrar Laura em prantos no hall do prédio em frente ao elevador. Ele tem uma paciente, ele vai daqui a pouco explicar, que é uma adolescente que estava vivendo um trauma, uma situação muito dolorosa, e ele então flagra essa menina chorando aos prantos no hall do prédio onde ficava o consultório dele. Vamos lá, ele explica então um pouco mais esse caso. Embora aberto para o meu paciente, eu não tirava da minha cabeça minha conclusão extraída da discussão com os meus colegas. O caso Laura, que é o caso de uma paciente, deixa eu explicar então, antes de avançar. Uma adolescente que estava tendo uma série de sintomas físicos extremamente dolorosos, porque ela havia perdido a irmã que havia se suicidado. Então, uma situação muito dolorosa para essa menina, e ela então começava a apresentar uma série de sintomas físicos, de tontura, de enjoo, um mal-estar. Bom, então aí entra essa situação. Embora aberto para o meu paciente, eu não tirava da cabeça a minha conclusão extraída da discussão com os meus colegas, segundo a qual, diante de um sintoma histérico, então vamos lembrar aqui que a gente chama de sintoma histérico, quando a pessoa começa a expressar alguma coisa no seu corpo, quer dizer, existe um trauma, existe uma situação dolorosa, e essa situação dolorosa do ponto de vista emocional, ela ganha uma expressão corporal. Vamos lembrar que o Freud começou a construir as suas teorias psicanalíticas a partir do atendimento de mulheres, sobretudo mulheres histéricas, de mulheres que apresentavam sintomas físicos sem que essas expressões corpóreas tivessem alguma origem anatômica, eram todas de origem psicogênica, ou eram de origem psicológica, melhor dizendo. Era preciso remontar as bonecas imaginárias que poderiam ter desempenhado um papel na gênese da neurose. Se fala em neurose, sintoma neurótico, ou neurose ou estrutura neurótica, e há uma variedade de neurose, uma delas é a neurose histérica. Muito bem, então essa moça tinha uma neurose histérica, ele está tratando dessa moça, essa adolescente, que sofre muito, que sente, cujo trauma emocional começa a se expressar a partir do corpo, de sintomas corporais, dores, enjoos e coisas do tipo. E aí então, por alguma razão, ele faz uma associação desses sintomas, não só com a situação imediata da irmã, que havia tirado a própria vida, que havia desencadeado esses sintomas histéricos, mas ele supõe que exista aí uma história com alguma boneca. Então ele começa alguma boneca que essa menina tenha tido na infância. Lembre-se que é possível, brincando com uma boneca ou um boneco, arrancar um braço, arrancar uma cabeça,
E se isso não poderia então ter gerado, no caso dessa menina, uma associação com isso, né? Arrancar um braço, arrancar uma parte do corpo com uma projeção que ela estivesse fazendo sobre essa boneca e portanto a histeria dela poderia ter, essa é a hipótese dele, poderia ter alguma associação com alguma boneca que ela teve na infância. Então ele diz assim, ó, no meandro da sessão exponho-lhe minha questão e sem fazer referência aos olhos, peço simplesmente que me fale das bonecas da sua infância. Minhas bonecas? Eu não tinha bonecas, né? Responde a menina. E ela diz, o que eu tinha eram bonecos, bebês duros, e não flexíveis e macios como os de hoje. Ah, lembro-me agora, havia um boneco de outro tipo. Não era realmente um boneco, mas uma criança pintada numa tela. Uma menina triste, com olhos tristes e assustados, e uma pomba na mão que o Juan Davinásio supõe ser uma réplica ou alguma coisa, né? Uma variação da tela de Pablo Picasso. No exato instante que eu ia intervir, ocorreu-me outra coisa. A paciente se referia muitas vezes ao olhar triste de sua irmã, a irmã que ela perdeu. A duplicação dos olhos tristes tornavam-se então um encadeamento evidente. A tristeza do olhar de Laura, que me arrebatara no hall, acrescentava-se a tristeza do olhar da menina na tela, e agora a do olhar da irmã morta, né? Olha que associação que ele vai fazendo fantástica entre as coisas, né? Ele está tratando uma menina com um trauma severo, ele encontra o olhar triste dessa menina no hall do seu consultório, né? E vê aquela menina chorando e toda aquela tristeza expressa no seu olhar, e aí ele começa a investigar, e aí então essa menina tinha visto a irmã que havia falecido, a tristeza no olhar da irmã que faleceu, mas também existia um pouco mais para trás a tristeza do olhar da menina do quadro que ficava na casa dela e que ela nunca se esqueceu. Puxa vida. E ele conclui: eu iniciara a sessão procurando os olhos tristes de uma boneca que minha paciente teria amado e era capturado pelo laço entre uma menina triste pintada numa tela e a tristeza de sua irmã, né? Então você olha a tela, há um registro inconsciente, depois você vê a irmã, há outro registro inconsciente, e aí então essa identificação com esses registros e a tristeza, né? E o trauma, e o sintoma, e a tristeza inconsciente que só consegue se expressar através do real, né? Para usar a linguagem lacaniana, a partir da corporalidade, né? Do corpo. Não tem palavras para descrever o trauma, ela não encontra palavras. O que ela encontra, né? Ela não encontra, ela só consegue expressar corporalmente, né? Não consegue simbolizar. E depois ele diz, então, ele vai falar sobre o conceito de foraclusão. Às vezes se usa a palavra forclusão, né? Que é uma palavra presente também na psicanálise de Lacan. Ele diz, eu não gostaria de fechar este capítulo sem apontar em que momento dessa vinheta clínica reconhecemos a foraclusão, tal como a definimos, uma percepção sem emoção e sem consciência do que é percebido, né? Uma espécie de esquecimento, né? Aquele olho, ela flagra os olhos tristes na pintura, mas não tem um registro consciente. Essa é uma percepção totalmente inconsciente que permanece inconsciente, né? Até o momento em que a irmã morre, que ela flagra o olhar triste da irmã e que depois ela inconscientemente, quando está experimentando o trauma, expressa esse olhar triste, espelhando a irmã e espelhando essa tela, né? A foraclusão, como já dissemos, é uma anestesia das sensações e uma cegueira da consciência do que é percebido. Percebo, mas não sinto nada e não identifico o que percebo. Não consigo nomeá-lo nem simbolizá-lo, né? Então existe uma tríade presente na psicanálise do Lacan, né? O real, que é aquilo que não é simbolizado, né? Que é a dimensão corporal, o simbólico e o imaginário, né?
Então é uma percepção sem simbolização, que não passou pela linguagem, né? Não existe linguagem para expressar isso que está sendo sentido, né? Vamos lembrar, por exemplo, dos pacientes da doutora Nilce da Silveira, né? Que tinham experimentado traumas severos e que não tinham encontrado nenhuma simbolização. Então isso é expresso a partir do real, a partir da corporalidade, né? A partir da espontaneidade, né? A partir da arte, essas pessoas conseguiam eventualmente dar alguma expressão, alguma simbolização para aquilo que elas estavam sentindo. Me parece que é isso aqui, né? Essa identificação a partir da terapia, essa condução até esse quadro que estava na casa dessa menina, para que ela pudesse perceber que existia ali uma expressão que foi assumida inconscientemente. É possível que isso pudesse a médio e longo prazo conduzir à cura desse sintoma físico. Em suma, a criança viveu sob influência de um quadro que a inoculou com a sua tristeza, né? Um quadro transmitiu essa tristeza, e essa tristeza ganhou expressão quando ela estava experimentando um trauma. Ele não conta mais nada desse caso, fico curioso para saber se essa menina foi conduzida à cura, se foi possível ou não, como é que ela elaborou esse trauma, se ela conseguiu superar o trauma, conseguiu elaborar. De qualquer forma, é uma bela exposição sobre a relação entre arte e emoção, arte e trauma, arte e identificação. Espero que tenha ajudado a elucidar mais esse capítulo, tá bom? A gente vai continuar trabalhando com esse livro e a gente se encontra então num próximo vídeo. Um abraço e até lá!